Olá, gente, tudo bem? Vamos lá então para a nossa última grande civilização do mundo antigo, da antiguidade oriental, dessa vez os persas, certo? Os persas. A Pérsia, também conhecido como povo medo, né? E também povo da planície iraniana, a região que hoje nós chamamos de Irã, tá bom? Vamos lá então tentar entender quem foi esse povo. Localização geográfica. Nós vamos agora analisar o nosso mapinha aí, tá? Olha só, nós já vimos aí a Fenícia em outras aulas, já vimos também os hebreus em outras aulas, vimos o Egito e a Mesopotâmia e agora vamos ver essa extensa faixa de terra, aí azulzinho aí, ó, essa bolazinha azul, né? Que seria a região dos persas, tá bom? Hoje, a localização geográfica, está situado na região do Oriente Médio, né? Planalto do Irã, uma região rica em minério, cobre, ferro, chumbo e pedras preciosas. E você pode perguntar, professor, tudo bem, o senhor disse que o fluxo de pessoas que foram para a região onde tinha muita água para poder surgir e implantar-se ali novas civilizações, grandes impérios, à margem de grandes rios. Mas eu estou observando aí no mapa que a Pérsia não é próximo de nenhum rio. Como pode? Bem, gente, a Pérsia ela surge no meio do deserto. Mas na região de deserto também tem os oásis, né? Não sabe se explicar por que é que existe esses oásis. Imagina no meio de um deserto, no meio daquela areia, de repente você vê água brotando, região verde, né, com vegetação sendo ali vista por todos. Então tem região de deserto que é assim. E é nessa região que vai surgir a Pérsia, tá bom, gente? Ora, a maior parte de lá é deserto, né? Ou salina, né? E torna-se então a agricultura possível, mas em apenas poucos vales, ou seja, região onde tem água, onde pode de fato ter pelo menos ali um pouco de plantação, tá ok? Hoje é o atual Irã, tá bom? Então, no seu histórico, vamos lá, como eu já disse para vocês no começo da aula, o povo persa, né, é conhecido como povo medo. O nome não é medo, viu? É medo. E aí nós vamos ver logo bem aí a imagem de Ciro II, que é o cidadão que vai unificar esses povos, né? Vai unificar esses povos e que também vai começar o processo de expansão rumo à Mesopotâmia, tá bom? Esse Ciro II era um cara que comandava as ações dos persas, mas ele era um cidadão que respeitava muito o vencido. Se ele vencesse uma guerra, ele respeitava a tradição cultural daquele que foi vencido. Quando ele morreu, assumiu seu filho Cambises. É o Cambises que vai estar junto com seu exército, que vai invadir a região do Egito, lá naquela história que eu falei para vocês, do novo império no Egito, onde o Egito se enfraquece, né, e o povo persa acaba invadindo o Egito na famosa Batalha de Pelusa, tá bom? Depois que Cambises morre, aí quem vai assumir o poder é um parente mais próximo. Por quê? Porque Cambises não tinha filho, não tinha herdeiro. E aí vai assumir um primo dele bem distante, chamado Dario I. E aí Dario I tornará-se um cara muito forte, muito poderoso, porque ele vai conseguir dar uma notoriedade, um auge ao império, e vai ser um cara que vai respeitar muito as tradições de Ciro, quando Ciro dominava os povos e ele deixava tudo transcorrer culturalmente daquele povo vencido, né, dentro da sua normalidade. Tá bom? Então, foi o maior império da antiguidade oriental. A prova disso é justamente aqui este mapa. Vou mostrar para vocês aqui agora. Percebam que onde está de verde aí, ó, é a região onde a Pérsia avançou, onde o Império Persa avançou. Então, eles dominaram muitas partes, muitas regiões aí de terras neste período, sabe? Durante algum tempo, tá bom? Então, vejam bem. Dario I, né, o grande imperador Dario I, ele foi um grande administrador. Ele vai ser o cara que vai criar a primeira moeda do mundo antigo. Uma moeda internacional que vai valer em todas as regiões do mundo antigo, chamada de udárico. Olha aí um dos exemplares, essa imagem aí, ó,
feito de metal, né? E tinha um selo próprio, né? Do próprio reinado persa, tá bom? Ora, ele também criou uma extensa rede de estradas, inclusive com estradas calçadas naquele tempo, sabe? De pedra, muito bem feita e muito bem elaborada. E ele vai também criar uma rede de comunicações bem desenvolvida para o período da época. Por que está dizendo isso, professor? Veja bem, ele criou os correios. Você diz os correios? Sim, os correios. Por exemplo, eu precisava para mandar uma mensagem de uma cidade para outra distante, 100 quilômetros, por exemplo. Eu precisava que essa mensagem chegasse rapidamente àquela região. O que eu faria para aquela mensagem chegar em um dia só e percorrer esses 100 quilômetros? O que ele inventou? Ele fez o seguinte, ele pegou, colocava 10 cavalos descansados e 10 cavaleiros esperando. O primeiro transcorria 10 quilômetros, levava aquela correspondência para aquele segundo que estava aguardando. Aquele segundo percorria mais 10 quilômetros e entregava a correspondência para aquele terceiro que estava esperando 10 quilômetros depois. E assim sucessivamente. Eles transcorriam 100 quilômetros num dia, por exemplo, com 10 cavaleiros e 10 cavalos. E ao final da jornada, nem cavaleiro e nem cavalo estavam tão cansados assim. Veja como ele era inteligente, né? E a correspondência chegava a seu destino em um tempo hábil, como ele queria, tá bom? Outra coisa também que ele inventou, o Dario I, foi a divisão das regiões administrativas, onde ele vai chamar que era chamado de províncias, ele vai chamar de satrápias, né? Por exemplo, os estados brasileiros que nós temos hoje, outrora era chamado de províncias, hoje é chamado de estado. Então essas satrápias é como se fossem os estados de hoje. Essa região das satrápias tinha um governante, que era o chamado de os sátrapas. Esses sátrapas eram os caras encarregados de fazer toda a administração daquela região, contábil, administrativa, fiscal. Eles eram os olhos e os ouvidos do rei, tá bom? A escrita de lá era uma escrita do aramaico, né? E aí nós vamos ter também aí, como era basicamente as cidades, né? Do período do Império Persa. Veja bem, ó, cidades como Gandhara, depois Sarkardia, Kamarnia, Aria e várias cidades. Vejam aí as regiões de estrada que ele construiu, né? Aí você está observando que Dario era um cara muito inteligente, né? E que fez essas extensas estradas unindo umas cidades a outra, né? Bem, aí você vai tentar entender, poxa, por que é que esse império cresceu tanto, de repente ele cai? Que é o seguinte, gente, tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. A decadência do Império Persa é simples. É porque Dario I e Xerxes, seu filho, juntamente com Dario III, eles se juntam, né? Chefe de Estado, né? Pai, filho e neto, vão se juntar para poder organizar-se e invadir a Grécia. Naquilo que nós chamamos de disputa entre gregos e persas. Essas guerras eram conhecidas como guerras médicas. Por quê? Porque os persas são chamados de medos, tá bom? Então esses três vão à frente com um grande exército liderado por Xerxes e eles vão invadir a região da Grécia. Só que para eles invadir a Grécia, eles tinham que passar por um desfiladeiro chamado Desfiladeiro de Termópilas, que era um pequeno caminho estreito entre as montanhas. E lá Leônidas, o grande chefe dos espartanos, da cidade de Esparta, cidade-estado grega, que vai juntar 300 bravos soldados e vai interditar aquele espaço de passagem durante 2 semanas. Neste período, os gregos dá tempo de se aglutinar, se organizar, e quando os persas conseguem vencer os 300 de Esparta nos desfiladeiros de Termópilas, eles vão invadir a Grécia. Só que os gregos já estavam preparados para a guerra. E os gregos acabam vencendo. Os persas retornam para a Pérsia e eles já estão combalidos, fracos, desprovidos financeiramente, muitos soldados doentes, muitos que morreram, e eles vão estar sem forças. E aí é nesse momento que Alexandre o Grande
o grande rei da Macedônia, um dos maiores conquistadores do mundo antigo, vai acabar invadindo a Pérsia e vai dominar toda aquela região de influência persa. Dizem os historiadores que Alexandre Grande, depois dessa grande conquista que ele teve, ainda jovem, né, um pouco mais de 20 e tantos anos, ele volta acometido de uma grande febre. E dizem que ele morreu, inclusive, por conta desta febre. Ninguém sabe que febre foi essa, que vírus foi que atacou ele, se era febre tifoide, se era qualquer tipo de vírus que ele pegou durante essas empreitadas militares que ele fazia durante a sua vida. O certo é que Alexandre o Grande morreu jovem, acometido de doenças, tá bom? Desconhecidas até então. Bem, na política, lá nós temos também a monarquia despótica teocrática. O que é isso? Um rei que manda sem interferência de ninguém, né? Vai ter também um poderio militar, administrativo e religioso, né? Por isso que também é teocrática, né? E aí uma das grandes características dele é que eles não influenciavam nos costumes dos dominados, como eu acabei de falar para vocês, né? Tanto Ciro como o Dario I, eles quando invadiam determinada região, eles não intervinham na questão cultural de determinado vencido, tá ok? Então eles cobravam tributos e exigiam a integração no exército. Para aquele povo que foi vencido, tinham que pagar tributos e tinham que se integrar ao exército vencedor, no caso o exército persa, tá bom? Na economia, a economia era basicamente agrícola, né? Também tinha o seu modo de trabalho, servidão coletiva, tal qual era também na região da Mesopotâmia e também do Egito, né? E nós temos aqui também comércio e a mineração bastante desenvolvido, uma vez que a região da Pérsia era também uma região montanhosa que tinha também muitas pedras preciosas, tá bom? Na religião, nós vamos ter aqui também o zoroastrismo, ou mazdeísmo, né? O zoroastrismo é justamente de um cara chamado revelado por Zoroastro, o Zaratustra. Esse cara, ele trabalhava o seguinte aspecto. Ele dizia que existia aquilo que nós chamamos de maniqueísmo, ou seja, um dualismo, uma força humana dentro dos seres humanos, que nós vamos chamar de força maniqueísta, a força do bem e do mal, e que essa força se digladiava dentro do ser humano o tempo todo, né? E ele vai dizer que o lado ruim é representado por Hormuz Mazda, o lado bom por Hormuz Mazda, e o lado ruim, o mal, representado por Ahriman, né? Então veja bem, tá aí a imagem, né, desse cidadão aí chamado Zaratustra, tá aqui, ó, do lado, né? Você tá observando, né? É o Zoroastro, né? E aí ele também primava pela questão da ética, né? Também falava a respeito do livre-arbítrio, falava também da escatologia. O que é isso? A escatologia é esse pensamento, essa análise que haverá um fim, e que quando tudo houver um fim, no final haverá um julgamento. E nesse julgamento, aqueles que são bons herdará o reino dos céus, e os que são ruins herdará, né, um lugar muito ruim para terminar de continuar a sua vida eterna, tá bom? Então, se isso tem alguma coisa a ver, gente, por exemplo, com as nossas tradições cristãs ocidentais, saibam, né, a cristandade, o cristianismo também bebeu muito, né, nos ensinamentos de Zoroastro lá na região da Pérsia antiga. Se lembra muito isso, né? E esses ensinamentos, gente, está num livro sagrado chamado Avesta, né? Que é o livro que Zoroastro fez, né? Falando sobre isso. Como legado cultural, nós vamos deixar a organização administrativa do governo de Dário I, que inspirou a constituição de administrações complexas da atualidade, como, por exemplo, a distribuição, né, de cidades e estados, que outrora eles chamavam, né, de satrápias, né, e as regiões administrativas de hoje, das cidades e estados do mundo atual, é justamente herança de Dario I, as construções de estradas e tudo mais. E também, gente, o dualismo religioso, que nós chamamos de
a influência que influenciou a criação do céu e do inferno cristão, né? Obviamente que nós sabemos que quem faz o bem herda o reino dos céus e quem faz o mal e não tem seu arrependimento no tempo certo herdará o inferno. É isso que se crê atualmente, né, na sociedade cristã. Bem, gente, por aqui a gente encerra a nossa última civilização, né, do mundo antigo, que são os persas. Espero que eu tenha contribuído para dirimir algumas dúvidas de vocês e na próxima oportunidade nós retornaremos, viu? Um abraço e até a próxima!